Graças a Deus. Você, amiga e amigo, que vive numa aspiração, um desejo, uma fome, uma sede da justiça. Não apenas que a injustiça que foi feita com você venha a se tornar injustiça, mas você quer ser a própria justiça, você quer viver na justiça, você quer viver na pureza, você quer ser puro diante de Deus. Porque quando a pessoa olha-se no espelho e sente nojo de si mesma, é porque ela está realmente impura. E nesse estado de impureza, a pessoa não pode ser feliz. Como que uma pessoa impura vai se sentir feliz, vai ser feliz? Ela só pode ser feliz quando ela é transformada numa pessoa pura. E foi por isso que Jesus veio. Jesus veio para nos purificar, nos condicionar para sermos ofertas vivas diante do Deus Pai. A oferta justa. Jesus foi o mensageiro do Altíssimo, do Deus Pai, para que preparasse o caminho diante do Pai, a fim de que viesse como ourives, como fogo do ourives, para purificar o que é impuro. Você sabe que o fogo do ourives vai queimando as impurezas do ouro, vai destruindo as impurezas do ouro, até que o ouro fica puríssimo, 100%. E isso só é possível quando passa pela fornalha de alta temperatura. Aí sim o ouro fica perfeito. E quando ele está perfeito? Quando é que o ouro fica perfeito? Quando o ourives pega uma parte do ouro, coloca numa vasilha e então ele pode ver a sua imagem. No ouro reflete a sua imagem. Aí sim, aquele ouro está pronto para ser removido e ser usado para fazer joias, etc. Agora, quando a gente fala em fogo do ourives e queimar as impurezas, essas impurezas, no que diz respeito a nós, é o pecado. O pecado é o que nos afasta de Deus. O pecado é o que faz impedir o homem de se aproximar de Deus. Porque Deus é puro. Deus é santo, santo dos santos. Santidade ao Senhor. Era colocado lá no tabernáculo, no templo de Salomão, santo dos santos. Quer dizer, Deus é altíssimo, santo, puro. Como que uma pessoa impura, coberta de pecado, poderia chegar diante da face dele? Não tem jeito, não tinha jeito. Só quando alguém se oferecesse como oferta inocente, pura, para carregar o pecado daquela criatura. Aí sim, aquela criatura ficaria limpa e o Senhor Jesus seria maldito para assumir aquele pecado e levá-lo para a morte. Minha amiga, meu amigo ouvinte, Jesus é como o fogo do ourives. Ele veio para queimar as nossas impurezas, para arrancar as nossas falhas, faltas, o mau caráter, transformar-nos em criaturas puras, para que então pudéssemos ter comunhão com Ele, comunhão com o Pai. Veja só, o que faz a pessoa impura? É o pecado. O pecado impede a pessoa de ser pura. E o pecado
você tem que entender, não é um estado, por exemplo, uma emoção. Pecado não é um desejo pura e simplesmente. O pecado é um espírito. O pecado é um espírito. O pecado é uma inspiração de Satanás. Assim como Deus, na pessoa do Espírito Santo, nos inspira para pregarmos a sua palavra, ensinarmos a sua palavra, divulgarmos a sua palavra, o diabo também inspira, o diabo, um espírito, inspira o pecado. Ele faz surgir pensamentos pecaminosos. E cabe a cada um de nós decidir o que queremos seguir, o que queremos, o que escolhemos. É como Deus falou para Caim, depois dele ter matado o seu irmão. Ele disse: se bem fizeres, é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. O pecado jaz à porta, quer dizer, é um espírito, é uma entidade que inspira a pessoa a cometer faltas, falhas, erros. Quantas pessoas estão me ouvindo nesse momento e dizendo para si mesmo: é verdade, quando eu estou bem espiritualmente, eu estou em paz, mas de repente vem aquela sensação, aquela vontade de usar drogas, sensação de me prostituir, sensação, a vontade de entrar na gandalha, de entrar na carne, nos desejos da carne. Quantas vezes a pessoa é invadida pelos pensamentos de pecado, pela tentação do pecado? Por quê? O pecado é uma tentação porque ele é um espírito. E ele está sempre, sempre, sempre à porta, esperando a oportunidade para entrar. Agora, cabe a cada um de nós decidir se deixamos-lo entrar ou não. O pecado jaz à porta, mas Jesus também está à porta. E a gente tem que escolher se deixa o pecado entrar ou se deixa Jesus entrar, que é como o fogo do ourives que queima as nossas impurezas, os nossos pecados. Agora, uma coisa é certa: assim como a inspiração do pecado, que provoca aquele desejo forte, que traz aquela tentação, e a pessoa se entrega e é destruída, traz a morte, também a pureza. A pessoa quando, poxa, eu não quero ser assim, eu não quero ser mal, eu não quero matar, eu não quero roubar, eu não quero destruir, eu não quero me prostituir, eu não quero ser o que eu tenho sido, eu estou cansado de ser o que eu tenho sido, eu quero mudar. Então a pessoa que está sendo dirigida, inspirada pelo Espírito Santo, o Espírito da Santidade. E é óbvio que o Espírito Santo vai mostrar, vai dar a oportunidade para ela entrar pela porta que é Jesus. E então se livrar da sua maldição. Agora, é claro, minha amiga, meu amigo ouvinte, que é a pessoa que tem que decidir. Porque o diabo não tem domínio sobre ninguém. Nem Deus. Deus não tem o domínio sobre nós. Ele não faz o que ele quer. Ele está sempre sujeito à nossa vontade. Se nós quisermos o que é justo, então ele vai nos dar oportunidade para recebermos, para buscarmos e alcançarmos a justiça, a pureza. Mas se nós não o desejamos, então ele não pode fazer nada, porque a vontade humana é soberana. Nem o diabo pode impor a sua vontade, nem Deus quer impor a sua vontade para nós.
Então você tem aí a oportunidade de escolher o pecado ou a santidade, a pureza. Cabe a você fazer essa escolha. Agora, uma coisa é certa: quem vive no pecado, quem está sujeito, quem está inspirado e dando vazão ao pecado, jamais pode ser feliz. A felicidade só é possível para aqueles que vivem na pureza. Por isso Jesus veio para queimar as nossas impurezas. A felicidade é uma criação divina. A felicidade vem de Deus. E essa felicidade que tanto nós almejamos, que vem de Deus, é algo puro, santo, é algo justo, perfeito. Então a pessoa tem que buscar essa perfeição, essa pureza, essa santidade. Ela tem que buscar essa justiça para que então ela venha a ser justa e, consequentemente, tomar posse da felicidade. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, porque ele será como o fogo do ourives, e os refinará como ouro e como prata. A finalidade do fogo é queimar. Mas o que o fogo queima? O fogo queima as impurezas e tudo o que é nocivo. Mas o fogo também purifica. O fogo do ourives, como exemplo, faz com que o ouro se torne mais puro e refinado. Assim também é a nossa vida com Deus. O Senhor Jesus veio como fogo do ourives. Ele purifica a nossa alma das impurezas espirituais, do pecado, da malícia, das angústias, dos pensamentos ilícitos, do ódio, dos maus pensamentos, da infidelidade e tudo aquilo que é nocivo. O fogo do ourives queima toda a impureza da alma, faz-nos refletir a imagem de Deus, assim como a imagem do ourives reflete no ouro quando purificado com fogo, assim também, quando somos purificados, passamos a colher os frutos dessa pureza, como a paz, o amor, fidelidade, justiça, domínio próprio e a alegria do Espírito Santo. E refletimos o caráter de Deus em nossa vida, como pai, mãe, filho, esposo, marido, patrão, funcionário. E nos tornamos uma oferta justa e viva diante de Deus. Se você deseja ser purificado, começando com a sua alma e se estendendo para todas as áreas da sua vida, participe da Semana da Purificação, no Templo de Salomão, ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Nós vamos ouvir mais agora testemunhos de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, que receberam o Espírito de Jesus e se transformaram, foram nascidas de novo, transformaram-se em Espírito, porque quando a pessoa nasce do Espírito Santo, ela é Espírito, ela se torna Espírito, ou seja, ela passa a ter a mesma natureza divina, a natureza de Deus, porque Deus é Espírito. E nós somos espíritos porque também nascemos de Deus. Vamos ouvir testemunhos de pessoas que receberam o Espírito Santo. Meu nome é Antônio Júnior e quando eu cheguei na igreja, eu sofria com depressão. Por volta dos meus 13 anos até os meus 16, na minha adolescência, eu tinha uma depressão grave, profunda, onde eu me relacionava com as pessoas na escola. É normal, as pessoas me viam normal, sempre feliz, brincalhão, só que em casa eu tinha essa tristeza, onde meus pais nem sabiam por quê. Inclusive, nunca faltou nada em casa, mas eu tinha essa depressão. Em casa eu ficava isolado,
dos meus irmãos e dos meus pais, só que nada se curava assim. Não cheguei a tomar um remédio, mas eu procurava com outras coisas, mas não me enchia essa depressão. A minha mãe já frequentava a Igreja Universal, vendo a depressão, o sofrimento que eu passava em casa, ela me convidava sempre para ir na igreja, né? E eu resolvi resistir bastante tempo. Durante 4 anos dessa depressão que eu sofria, eu não queria ir para a igreja, eu me forçava para ir, eu não queria, porque me resistia a algo. Mas chegou um dia que ela falou para mim, olha, vai ser a última vez que eu vou te convidar para a igreja. E eu olhei para um lado, meus amigos que ficavam comigo não me ajudavam. Remédio não me ajudava, nada me ajudava. Eu falei, poxa, eu vou lá, vou buscar esse Deus a qual ela serve e vou ver se tem uma mudança. Foi quando eu comecei a participar. Nos primeiros dias já vi uma transformação. Aquela tristeza, aquele vazio que eu passava em casa à noite, depois de participar das reuniões, eu comecei a ter um alívio, comecei a estar mais feliz em casa e consegui dormir mais cedo, conseguia ter paz em casa. Foi falado para mim sobre o Espírito Santo, né? A qual eu não tinha esse vazio, o Espírito Santo me preencher e dar essa alegria. Que eu vi em outras pessoas que lá na igreja frequentavam a diferença, pelo seu olhar, pela sua aparência, já via a diferença. Então eu comecei a buscar, frequentava a partir de quarta-feira, domingo, e em casa também eu fazia minhas orações, né? E tinha oportunidade na época de participar de vigílias, eu participava de vigílias, e depois de mais ou menos 1 ano, eu tive realmente um encontro com Deus. Tive o batismo com o Espírito Santo. Do dia que fui batizado com o Espírito Santo, as coisas mudaram, comecei a ter paz, ter alegria, e aonde eu ia tinha a presença de Deus. Mesmo por momentos difíceis, né? Problemas todos nós passamos, mas Deus nos confortava. Graças ao Espírito Santo, após esse batismo, eu sou muito grato, porque a minha vida mudou, meus pensamentos mudaram, sou uma pessoa feliz, hoje eu durmo em paz, tenho minha família, e eu posso proporcionar para minha família uma paz, uma alegria, a qual esse mundo aí fora não dá. E após o Espírito Santo ser descido em mim, eu sinto muito bem, continuo buscando o Senhor Jesus na igreja, nas quartas, no domingo, e de lá para cá as coisas mudaram completamente na minha vida. A palavra de Deus é o próprio Deus em espírito. Por isso, a importância de observá-la, a importância de praticá-la para que ela possa materializar as suas promessas na sua vida. Nos 40 anos da Igreja Universal, chega até você a Bíblia Sagrada com as anotações de fé do Bispo Edir Macedo. Uma edição de luxo com inspirações de fé fundamentadas na Palavra de Deus. Adquira o seu exemplar no arcacenter.com.br. Meu nome é Thaís, eu tenho 30 anos. Bom, eu era uma menina triste, vazia, né? Dentro da minha casa tinha muitas brigas com os meus pais e devido a isso eu comecei a sair, me envolvi muito com balada, comecei a usar drogas, fiquei durante muito tempo usando drogas, viciada, uma pessoa agressiva dentro da minha casa. Eu comecei a agredir minha mãe, roubando as coisas dentro de casa para comprar drogas. E eu convivi com isso durante muito tempo. E quando eu estava sozinha, eu ficava triste, depressiva, nada me preenchia. E a minha mãe já frequentava a Igreja Universal, e aí ela me fez o convite para mim estar indo. E através do convite dela foi quando eu conheci a Igreja Universal, comecei a ir participar das reuniões de libertação. E aí eu me libertei, né, das drogas, dos vícios que eu tinha. Aí eu houve paz dentro de mim, aquela pessoa que eu era triste, agressiva, eu já comecei a mudar, comecei a me firmar na igreja. E aí comecei a ir com mais frequências, né, nas reuniões de libertação. Depois eu passei aí na reunião do Espírito Santo. E aí eu comecei a buscar, fui mudando meu comportamento, as minhas vestimentas. Meu comportamento dentro de casa já não era mais o mesmo. Eu já comecei a ter um diálogo com a minha mãe.
E através das reuniões eu fui mudando a minha vida, meu comportamento, as minhas atitudes. E aí, através de uma reunião, né, de busca do Espírito Santo, eu comecei a buscar com a sede de ter o Espírito Santo. E aí eu comecei a participar de vigílias, fazendo propósitos de jejum, propósitos de orações, com a sede de ter o Espírito Santo dentro de mim. E foi através de uma dessas reuniões que eu fui batizada com o Espírito Santo. E a partir daquele momento eu me tornei uma nova pessoa, tive a certeza da salvação e meu comportamento mudou em todos os sentidos. Aí houve uma transformação no meu interior, na minha vida. Não sou mais aquela pessoa abatida, pessoa triste, agressiva. Hoje eu tenho uma outra visão, né? A gente tem uma força de lutar todos os dias. Então eu sou muito grata a Deus por ter o Espírito Santo na minha vida. Olá, meu nome é Teresa e eu queria agradecer ao Sr. Bispo pelo seu livro 50 Dicas da Fé, que me ensinou a como usar a fé em momentos difíceis, em dificuldades que eu estava a passar na minha vida, e eu pude colocar em prática e ver os resultados. Então eu queria agradecer. O livro 50 Dicas para Blindar a Sua Fé, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias. Ou adquira agora, com rapidez e segurança, para entrega em sua casa, através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. Meu nome é Daniel e antes de eu receber o Espírito Santo, eu era vazio, triste. Eu procurava uma alegria, procurava uma paz, só que eu procurava de uma forma errada. Eu procurava em coisas, eu procurava em momentos, em pessoas, coisas que só foi me acarretando mais problemas, como tristeza, vazio, mas ainda foi piorando. E foi onde acarretou até a síndrome do pânico. E foi nessa busca para preencher o meu vazio que eu procurei em drogas, eu procurei em bebidas, eu procurei em festas, mas nada me trazia nenhum resultado. Pelo contrário, o fundo de poço só foi aumentando. Então eu decidi que não tinha mais como viver dessa forma, não tinha mais como viver desse jeito. Então decidi colocar um basta, decidi colocar um ponto final nesse problema. E foi assim que eu cheguei aqui. E ouvindo falar do Espírito Santo, nas reuniões que realmente o homem de Deus falava, os domingos e as quartas, aquele desejo foi nascendo de dentro de mim. Um desejo de conhecer realmente o Espírito Santo. E de tanto ouvir falar do Espírito Santo, de tanto procurar conhecer, eu não queria mais só palavras. Eu queria realmente uma experiência real, algo que ele tinha a me proporcionar. E até que um dia eu fui batizado com o Espírito Santo. E dali então tudo mudou. Eu percebi que realmente nasceu uma nova criatura em mim. Eu comecei a ter certeza, eu tinha paz e não era algo momentâneo. Pelo contrário, era algo que realmente durava. E mediante aos problemas, as dificuldades que eu vinha encontrar, eu consegui enfrentar tudo e tenho conseguido graças ao Espírito Santo. E hoje eu sou uma nova pessoa, meu comportamento é diferente. Antes que eu era uma pessoa medrosa, grosso, ignorante, eu já não sou. Eu tenho paz, eu tenho calma, eu consigo realmente enfrentar as dificuldades, tudo mediante ao Espírito Santo que entrou dentro de mim. O Espírito Santo é uma necessidade. Eu vejo como essa necessidade realmente para a gente viver, para a gente enfrentar os momentos difíceis, porque sem ele a gente pode até conseguir, mas vai ser durante um tempo. Uma hora ou outra a gente vai acabar caindo, mas com ele não. Ele é a garantia realmente da vida. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, porque ele será como o fogo do ourives, e os refinará como ouro e como prata. A finalidade do fogo é queimar. Mas o que o fogo queima? O fogo queima as impurezas e tudo o que é nocivo. Mas o fogo também purifica. O fogo do ourives, como exemplo, faz com que o ouro se torne mais puro e refinado. Assim também é a nossa vida com Deus. O Senhor Jesus veio como fogo do ourives. Ele purifica a nossa alma das impurezas espirituais, do pecado, da malícia,
das angústias, dos pensamentos ilícitos, do ódio, dos maus pensamentos, da infidelidade e tudo aquilo que é nocivo. O fogo do ourives queima toda a impureza da alma, faz-nos refletir a imagem de Deus, assim como a imagem do ourives reflete no ouro quando purificado com fogo, assim também, quando somos purificados, passamos a colher os frutos dessa pureza, como a paz, o amor, fidelidade, justiça, domínio próprio e a alegria do Espírito Santo. E refletimos o caráter de Deus em nossa vida, como pai, mãe, filho, esposo, marido, patrão, funcionário. E nos tornamos uma oferta justa e viva diante de Deus. Se você deseja ser purificado, começando com a sua alma e se estendendo para todas as áreas da sua vida, participe da Semana da Purificação, no Templo de Salomão, ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Meu nome é Daniele Silva. Antes de eu receber o Espírito Santo, eu era uma pessoa vazia. Eu tinha um vazio enorme dentro de mim, uma tristeza que eu não explicava. Os meus amigos me viam sempre feliz, sempre sorrindo, mas por dentro não tinha nada. Eu sempre saía muito para balada, eu tinha aqueles amigos que só me levavam pelo caminho ruim, vamos dizer assim, eu bebia. Então eu tinha aquele vício da bebida. Eu saía, tinha meu barzinho, eu chegava em casa de madrugada ou de manhã e era só isso mesmo. A minha vida era bebidas, prostituição, era um vazio que eu tentava preencher com esses amigos, com essa bebida, mas nada preenchia. Eu continuava da mesma forma. O meu fundo de poço foi um dia que eu sofri uma das maiores desilusões. Para mim, naquela época, eu colocava como isso. E eu acabei saindo de casa e eu bebi, cheguei em casa carregada. Aí a minha irmã, no dia seguinte, ela me fez o convite e foi quando eu me decidi que eu iria vir. Eu chegando na igreja, eu ouvia sempre o homem de Deus ele falando sobre o Espírito Santo, o quanto ele preenchia, se tinha um vazio dentro de você, ele era o único que era capaz de preencher. Então aquilo foi despertando em mim, porque eu tinha aquele vazio. Então eu queria algo que preenchesse. E aquele homem de Deus me falando que só o Espírito Santo poderia fazer aquilo, então me despertou aquele maior desejo. Então eu passei a participar de todas as reuniões, de quarta, de domingo. Então sempre que o pastor me chamava lá na frente, eu ia. Eu sempre falava, Senhor, eis-me aqui. Aqui estou, eu quero, eu te desejo. É o que eu mais quero, o que eu necessito. É de ti. Então foi onde eu fui me entregando e numa reunião de quarta-feira. Eu fui lá na frente e me humilhei ainda mais. E eu senti uma das sensações mais maravilhosas que uma pessoa é capaz de sentir, que eu sentia um amor muito grande me preenchendo, como se eu estivesse sendo abraçada, como se fosse um carinho mesmo, a princípio. Era um preenchimento, foi preenchendo aquele vazio, aí foi me dando a força que eu não tinha, eu fui recebendo aquela força, aquele amor, uma das melhores sensações que alguém pode ter, que foi quando eu realmente tive o batismo com o Espírito Santo, que eu me senti realmente preenchida, amada, e onde eu vi que era a melhor coisa que alguém tem na vida, é isso, é a melhor sensação, o melhor amor. Hoje eu sou feliz, verdadeiramente feliz, então hoje eu posso passar essa felicidade para quem quer que seja, hoje eu tenho uma força que eu não tinha, hoje eu não tenho mais vícios nenhum. Hoje o meu maior desejo é de ganhar almas, é de mostrar para as pessoas que da mesma forma que eu fui preenchida, da mesma forma que eu sou feliz verdadeiramente, que outras pessoas podem ser também. Quando vem os dias difíceis, eu sei que aquilo ali não é capaz de me derrubar, porque o Todo-Poderoso está comigo. Então, para mim, ter o Espírito Santo é ter o meu tudo, é ter a minha força, é ter tudo. Graças a Deus. Então, nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora. E que Deus abençoe a sua vida. E abra o seu entendimento para que você venha investir no que é eterno. E o que é eterno
A Bíblia fala, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Porque as coisas que se veem são passageiras, mas as coisas que não se veem, as espirituais, são eternas. Então vamos investir no que é eterno. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus.